queridos? E aí, então, vamos lá para João, capítulo 17. João 17, versículo 11. Vamos para João 17, versículo 11. João 17, verso 11, diz assim: já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo. Jesus disse assim: eu não vou ficar muito tempo aqui, mas eles, ou seja, vocês, vão permanecer no mundo. Amém, queridos? No mundo não é no sistema mundano, vocês vão permanecer na terra. E ele diz mais: eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como eu sou um contigo. Amém, gente? Então, aqui o capítulo 17 é fantástico. Eu não vou ler todo ele hoje, mas você chega na sua casa e você abre a palavra, você vai ver o seguinte: o Senhor Jesus estava orando pelos seus discípulos, e ele orava também, já futuramente, por nós. Olha só o que ele faz aqui. Ele no verso 20 diz assim: eu rogo somente, não somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém, queridos? Jesus já estava orando há 2000 anos atrás por nós. Olha que coisa linda. Ele já estava orando por nós há 2000 anos atrás. Que maravilha, meu Deus. Quem recebe essa oração do Senhor Jesus? Há 2000 anos atrás, ela se cumpriu na sua vida hoje. Ele disse assim: eles ainda vão crer em mim lá na frente. Que maravilha. Mas há algo tão tremendo, que ele fala em mais 3 versículos aqui. Ele diz assim, ele vai falar muito sobre andarmos em união. Ele vai dizer para nós andarmos em união. Olha o verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, queridos? Olha só, ele está ali orando, diz assim: ó, vocês sejam um comigo, porque se você é um comigo, você é um com o Pai, com o Espírito Santo, mas seja um com o seu irmão. Ele diz com o seu irmão: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam, meu Deus, vocês estão aqui hoje? Para que sejam um, está lá, ó. Não está lá? Por que não está lá? Põe lá no versículo, abençoado. Corre aí esse negócio aí. Vamos acordar aí nessa mídia, meu pai. E olha só, versículo 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um. Por isso que você não pode confiar nessa mídia aí. Ó, Bíblia, irmão. No final você compra lá, ó. Tem Bíblia de 10ão aí, ó. Compramos um monte de Bíblia para você ter uma Bíblia. Você tem que ter a palavra de Deus. Não confia nesses caras que eles vão falhar. Com todo o amor que eu tenho por eles lá, mas eles vão falhar. Sabe por quê? Não é porque eles vão falhar, eles são homens como eu falho. Mas é que a tecnologia pode falhar. Pode dar um piti lá naquela mesa e você, aí fica na minha confiança, se a palavra é a verdadeira ou não. E eu prefiro que você não confie totalmente em mim, que você confie na palavra de Deus. Então, adquira uma Bíblia lá. Olha só o que ele diz mais aqui.
eu neles e tu em mim, no verso 23, para que sejam perfeitos em unidade. Jesus foi chato com esse negócio de união. Jesus foi até chato, ô Senhor, meu Deus, falou umas 4, 5 vezes aqui de união nesse capítulo. O que ele queria demonstrar com isso? Primeiro ele diz assim, você tem que ser um comigo, amém, gente? Você tem que ser comigo, Jesus, você tem que ser, a igreja tem que ser um com Ele, com o Senhor Jesus, com o Pai e com o Filho também, com o Espírito Santo. Mas também você tem que ser um com a sua família, você tem que ser um com o seu irmão na fé aqui. Isso que ele está falando nessa noite. Porque aonde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se você não conhecer a palavra, gente, o diabo conhece a palavra, ele vai te dar uma rasteira lá na frente. Eu fiz questão de decorar o salmo para mostrar para você. Eu já tinha decorado ele fazia tempo, mas só dei uma revisada. Agora eu quero que você repita comigo o salmo. Aonde há união, Deus ordena a bênção e a vida para. Aonde há união, Deus ordena a bênção e a vida para. Vocês vão aprender, em nome de Jesus. Nem que eu tenha que dar com um gato morto na sua cabeça, até ele miar. A pastora fica meio brava comigo quando eu falo umas coisas dessas. Mas vocês escolheram estar numa igreja de profeta. Fosse o pastor, ele ia ficar chorando aqui. Eu estou aprendendo a ser pastor. Amém, queridos? Olha só, aí, que maravilha. Eu quero ver 7 passos hoje contigo, para que você se torne uma pessoa só com o seu marido, com a sua esposa, se torne uma só com os seus filhos, se torne um só com o seu líder, com o seu discipulador, com o seu pastor, com a sua pastora, amém? Primeira coisa que nós precisamos entender é que assim, Jesus, ele gostava muito de comunhão. Sem comunhão, sem mesa não tem comunhão, meu irmão. Sem você fazer uma mesa gostosa, chamar a pessoa que você quer proximidade com ela, nunca vai haver união. Jesus, ele disse assim em Apocalipse, eis que estou à porta aí, bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu cearei com você e você comigo. O que é a ceia? Ceia é mesa. A maioria das pregações do Senhor Jesus, ele fez sentado com os discípulos, ensinando eles a partilhar o pão. Jesus, ele gostava de mesa, ele gostava de proximidade, ele gostava de intimidade, ele gostava de conhecer as pessoas. E se você quer ter união com as pessoas, mas não gosta de convidar para ir na sua casa, meu irmão, sua casa sempre vai estar vazia. No final do ano agora, dezembro, é o lugar onde as pessoas que são solitárias, elas caem em depressão, elas ficam desanimadas, elas se fecham. Tem muito índice de suicídio nessa época, por quê? Porque as pessoas que estão sozinhas, é porque elas quiseram também ficar sozinhas. Mas agora a nossa parte é chamar essas pessoas, nos aproximarmos delas e chamarmos para a nossa mesa na nossa casa. Amém, queridos? É isso que o Senhor Jesus nos ensinou quando Ele andou por esta terra. Então, primeira coisa é a comunhão. A segunda é o relacionamento. Você tem que estreitar relacionamento, proximidade com as pessoas. Tornar-se um com as pessoas é criar laços de amizade com as pessoas. Não pense que agora você é um cristão e você tem que ser uma pessoa carrancuda, fechada. Não, eu não me misturo. Eu
eu sou filho de Deus e agora todos aí vão para o inferno e sejam queimados lá 7 vezes. Negativo. Negativo. O Senhor Jesus, ele disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes. Ele veio para a pessoa que precisa de ajuda. E se você está vendo a pessoa lá, teu vizinho, alguém próximo da família doente, ou precisando de uma mão amiga lá, estenda a mão para ele. A gente tem falado, o Espírito Santo tem falado com a igreja o mês todo. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai haver arrependimento na vida daquela pessoa que te persegue. Mas se você não tiver mesa, proximidade, unidade com as pessoas, você nunca vai quebrar a barreira que existe entre você e essa pessoa lá. E aí, terceiro que eu vejo aqui é tornar-se um. Tornar-se um, meu irmão, não é perder a sua individualidade, não. A gente, quando casa, a Bíblia diz que eu me torno um com a minha esposa. E eu vejo assim, dentro aqui da igreja mesmo, as pessoas dentro desta casa, o que nós notamos é que é tão maravilhoso, né? Eu sou casado com a minha esposa, já fizemos 30 anos de casado esse ano. E quando as pessoas chegam, conhecem a pastora Rita, querem andar muito com ela. Bom, primeiro quero ver você acompanhar ela. Aí já tem um desafio para você. Alguns querem andar com ela e não conseguem, nem eu consigo. Eu ando no meu ritmo, né? Mas o que eu vejo assim, é que daí querem tem um sentimento de posse com ela. E a pastora, ela é de toda a igreja. Os meus filhos tiveram que aprender a dividir ela com todo mundo. Porque ela beija criança, ela beija cachorro. Ela beija até os cachorros, ela beija. Chega em casa e fala assim, tomou um banho já, amor? Posso te beijar? Que não beijou uns cachorros lá, né? Depois eu apanho lá em casa. Então, mas não adianta você querer ter sentimento de posse. Assim, quando você se torna um com a pessoa, respeite a individualidade de cada um. Não queira encaixotar a pessoa ao seu bel prazer, ter ciúme da pessoa, ela não pode mais relacionar com ninguém. Não, isso não é bênção para a sua vida. Você vai se frustrar se você quiser ser um desta maneira. Quarto aqui é o mesmo pensamento, né? Você tem que pensar como o seu marido pensa. Eu me lembro quando a gente era criança, final de ano, nosso pai pintava a casa. Lembra disso? Vocês que são mais antigos aí, agora o povo está morando em apartamento. Só o William levantou a mão ali. Quem mais lembra que a gente pintava a casa quando era criança? Final de ano, para começar o ano bonita a casa. Então, para isso acontecer, tinha que haver um acordo dentro de casa. Para discutir a cor, para conseguir um consentimento mútuo ali na casa, para que a família pudesse estar no mesmo propósito. Eu me lembro que aí dava tudo certo, chegava sempre naquela escolha ali, meu pai pedia para minha mãe, a gente lembra assim, a gente era pequeno, mas a gente via que isso acontecia. Vocês pensam da mesma maneira, dentro da sua casa, vamos comprar um carro, vamos comprar esse carro, esta cor, vamos comprar uma casa, ou é um apartamento, vocês chegaram num acordo, ser um, meu irmão, é isso, é você andar sempre pensando junto com aquela pessoa. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 2, verso 2, Filipenses 2, 2, presta atenção lá atrás, meu filho, por isso tem a sua Bíblia aí, ó, viu? O que eu falo? Filipenses 2:2 diz assim: contemplai o meu gozo,
para que tenhais o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. Então, você pensa como o seu marido pensa? Marido, você pensa como a esposa pensa? Vocês têm esse mesmo pensamento? Porque se vocês estiverem um puxando para lá, o outro para cá, o seu casamento, a Bíblia diz assim, que uma casa dividida não subsistirá. Meu Deus. Uma casa dividida não subsiste. Pensar como o outro pensa. Você pensa como o seu líder pensa? Agora colocando aqui na igreja. Você pensa como o seu pastor pensa? Nós vamos chegar a 1000 discípulos nessa igreja no ano que vem, amém? Quem está comigo nessa fé aí, diga amém. Então, nós, o ano que vem, vamos chegar a 1000 discípulos. Esse é o nosso propósito. Estamos orando para que isso aconteça. O ano que vem, nós temos um propósito também, de chegar a 100 células nesta igreja. Amém, igreja? Amém. Você está pensando como eu penso aqui? Se você pensar como eu penso, então você está unido comigo e nós vamos juntos alcançar esse objetivo aqui. Esse ano, vamos ainda multiplicar mais algumas células, mas já temos 35 células nessa igreja. Que maravilha. Quinto ponto aqui que nós vamos ver é sonhos. Você tem sonhado os sonhos dos seus filhos? O seu filho quer se formar, quer fazer uma faculdade. Você sonha os sonhos dele? Você tem sonhado o sonho do seu filho? O seu filho, meu irmão, eu entendo uma coisa. Muitas vezes tem pais que dizem assim, eu sofri, meu filho tem que sofrer também. Não tem que sofrer não, meu irmão. O seu filho pode enfrentar dificuldades na caminhada. Ele pode ter os seus fracassos, e isso até é bom, no sentido de que ele aprenda com isso para que ele cresça mais. Não queira viver a vida do seu filho. Mas entenda uma coisa, o caminho que você trilhou, ele não precisa passar por aquilo, é o que eu digo aqui para a igreja. Você não precisa errar os erros que eu cometi, porque os erros que eu cometi, eles vão ficar para que você acerte, porque eu estou te dando o caminho já. O caminho que eu trilhei, ele já veio lá do carreiro, lembra? Depois veio meu Deus, lembrei de uma palavra aqui antiga, o macadame. Essa aí, os antigão aí lembraram agora, né? A estrada de macadame, né? Aí veio o saibro, depois o antipó e agora asfaltou para você andar. Você tem que entender o seguinte, meu irmão. Nós já caminhamos, erramos, tropicamos, caímos nos buracos da vida para que você não precise hoje errar daquela maneira. Por isso que quando a gente fala para você que é melhor você obedecer do que sacrificar, muitos querem sacrificar e depois ficam patinando na vida. Então, aqui, os sonhos que você tem, vocês sonham o mesmo sonho? Vocês estão dispostos a apoiar os seus filhos nos sonhos que eles têm? Ou vocês dizem assim, não vai dar certo e tal, joga uma pá de cal no seu filho, no seu marido. Sonho, queridos, sonho em fazer uma faculdade. Olha lá, uma pessoa só, sonha em fazer uma faculdade. Já aumentou um pouco. Sonhe. Sonhe porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E muitas vezes você vai estar servindo ao filho das trevas lá. Ele vai ser o teu patrão, ele vai ser o teu gerente. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes nessa terra. Então o rei e sacerdote fica lá embaixo, sendo o chão de fábrica. Aonde que está a glória do Senhor nessa? Amém, gente? Entendam essas coisas. Deus, Ele quer abrir sua mente, o seu entendimento nessa noite. Outra coisa que eu quero que você entenda, outro ponto aqui, o 6º ponto é comparações.
As comparações são horríveis. Comparações são terríveis. Seja você mesmo. Eu sou eu mesmo, eu sou esse jeitão. Eu não vou me parecer com outro pastor que você admira na internet. Eu não vou me parecer com Silas Malafaia. Não vou, nós vamos estar no céu junto. Não vou me parecer com Luiz Hermínio. Não vou me parecer com nenhum desses famosos que estão aí. Com o Eibe, nem com o Luciano Subirá. Porque eu sou eu. Amém? E você é você. E você tem que saber que você veio de um lugar que era o mundo. Você chegou aqui, que é esse tempo presente. E você tem que saber para onde você vai. Amém? Então seja bem resolvido. Seja bem resolvido nessa situação. Uma das coisas que você tem que fazer é assim, meu irmão. Independente de você ser você, se esforce para melhorar. Eu tenho meu discipulador, mas eu tenho minha esposa, que muitas vezes ela chega para mim e diz assim, ó, você pisou na bola ali no altar, você falou isso aqui, não estava legal e tal. Eu tenho alguém lá em casa que eu tenho que estar ouvindo, para que eu me corrija. Então deixe as pessoas serem bênção na sua vida. Deixe elas te ajudarem nessa caminhada com Cristo. Uma das coisas também que nós vemos é assim, queridos. Não queira, como eu falei, me comparar a outra pessoa e querer que eu seja como aquela. Porque a comparação, ela mata a gratidão. Eu quero repetir para você que você não entendeu. A comparação mata a gratidão. Sabe o que é isso? Quando você compara, um exemplo, vou me dar o meu exemplo aqui, depois você pode colocar o seu marido, como o seu marido, você quer que ele seja, meu Deus, tem que pegar umas pessoas mais novas, que vem uns caras muito antigos na minha cabeça. Veio Charles Bronson na sua frente. É a minha geração, gente, o Charles Bronson, ela não é, Serginho? Charles Bronson, né, Bia? Charles Bronson era o cara na nossa época. Mas nós fomos ficando tiozão, né? Brad Pitt, tá bom? Já melhorou um pouco. Então você quer que o cara seja o Brad Pitt, mas ele é essa benção que está do teu lado. Você tem que aceitar ele desse jeito. Então, a comparação vai roubar a gratidão. Por exemplo, se você quer que eu seja um outro pastor e fica me comparando ao outro, aquilo que Deus tinha de bênção para a sua vida, a comparação que você fez, que você quer que eu seja com o outro, como o outro, fale bonito igual ao outro, seja mais chique igual ao outro, vai ser difícil, mas tudo bem, entendeu? Então você quer que eu seja, não, você mata a gratidão. O que é a gratidão? A gratidão vem, quando você é grato à pessoa que está acima de você, vem uma bênção que desce na cabeça do Arão e vai descendo na barba dele e chega até você. Que é a unção de Deus que Deus derrama para aquele que tem a gratidão pelo seu pastor, seu líder, pelo seu marido, a gratidão pela sua esposa, a gratidão que você tem pelos filhos que você tem. E o último ponto aqui que eu estou encerrando é a aceitação. Aceite a pessoa do jeito que ela é, né? Antes de eu passar lá, coloca o versículo João 6,66, já está engatilhado aí. Coloca aí para mim, filho. Vamos lá. Olha só. Diz assim, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Sabe? Alguns discípulos abandonaram o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles foram ingratos com o mestre. Eles começaram a comparar ele com alguns rabinos, com outros rabinos. E aí, Jesus, o discurso dele era meio duro mesmo. Era duro o discurso do Senhor. E alguns discípulos já abandonaram ele antes dele ir mesmo para a cruz. Quando ele chegou na cruz, então só ficou João aos pés da cruz.
Então, querido, não seja ingrato, porque a ingratidão, você pode ficar sozinho nessa vida. E aí, as famílias vão estar reunidas no Natal, que é o lugar da comunhão, e talvez você fique em casa chorando. Não seja ingrato. Não seja ingrato com as pessoas que estão acima de você. Amém, gente? Olha só. E aí o último é a aceitação, que eu falei, né? Tem uma convivência sadia. Tem uma convivência sadia. Aceite os seus filhos. Olha, quando o seu filho faz uma arte, quando ele é criança, nem por isso você pode ficar bravo com ele. Nem por isso você expulsou seu filho, uma criança de casa, com 7 aninhos. Mas você continua amando o seu filho, amém, gente? Amém, gente? Você continua amando o seu filho. Não é porque ele fez uma arte, ele quebrou alguma coisa. Claro, queridos, entenda uma coisa. Escola não é para educar. Quem tem que educar o seu filho é você. É você. Hoje a gente está vendo na internet as coisas que têm acontecido, né? Os professores apanhando dos alunos. Aqui nós temos vários professores na igreja. Os professores sendo ridicularizados pelos alunos. Eu me lembro quando eu era criança, faz tempo, né? Lá em Barbacena. Não, aqui em Curitiba mesmo. E eu me lembro quando eu era criança. E eu era sempre lá do fundão, né? Eita, fundão. Vocês que são lá do fundão, depois vai perdendo oportunidade na vida. Então, eu tinha 8 aninhos, naquela época lá, né? E a gente bagunçando lá no fundo, bagunçando, e entrou a teacher na escola. Lá entrou a professora. Que nem diz a piazada hoje lá. Minha netinha, ela com 4 aninhos, ela diz assim, a minha prof. Com 7 aninhos já estão nessa de prof. A prof tal. Falei, meu Deus. E eu lá fervendo lá atrás, com os amigos e tal. E aquela época lá a gente tinha um sonho de ter a classe mista com menina. É só piar, gente. Meu Deus, que tragédia. Há 40 e poucos anos atrás era assim, a gente estudava de manhã, era os piá. À tarde eram as meninas. E a gente queria namorar com as menininhas e não dava. Porque de manhã era só piá. E eu estava lá no fundão fervendo lá com meus amigos. Dali a pouco entrou a professora. Ela passou a mão no apagador. Você já viu aquele bumerangue que vem assim? Me acertou assim, ó. O que foi? O que tem a ver isso aqui? Tem a ver que depois, claro, minha mãe foi lá na escola e tal, né? Porque eu contei, criança, né? Se fosse hoje, acho que ela tinha saído algemada da escola. Mas naquela época não. Mas a gente era tão atentado, gente. Meu Deus, cabo de vassoura, fio de passar roupa, daquele ferro de passar roupa, para nós era fichinha, era com isso que a gente apanhava naquela época lá. Minha mãe me educou era nesse estilo que ela educava a gente. E mesmo assim a gente era terrível. A gente era terrível. Tá? Então, mas ela sempre nos amou. Ela nunca colocou a gente para fora de casa. Pelo contrário, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Ela ficou com uma escadinha. Era 8, meu irmão, eu 10, minha irmã 13. Ela ficou com os 3 juntos ali. Passamos aquela fase difícil juntos. Ela nos educou. Dou graças a Deus pela minha mãezinha. Ela que serve a ceia aqui, a obreira Doroti. Você já conhece? Quem não conhece minha mãe, levanta a sua mão aí. Aí, ó. Eu acho que ela está lá atrás preparando a ceia, né? Ela não está aqui. Ela está preparando a ceia. Depois você vai ver, uma senhora, minha mãezinha, ela está aqui. Então, o que eu quero dizer com isso para você? É que os nossos pais, né? Eles têm que nos aceitar do jeito que a gente é. Agora, claro, meu irmão, corrija seu filho. Faça ele ter temor desta casa aqui, ó. Ensine ele em casa, ele chegar aqui e não destruir as coisas de Deus aqui dentro.
Esta casa é a casa de Deus, amém, gente? Essa casa é a sua casa. Cuide dela como você cuida bem da sua casa. Zele desta casa. Zele do estacionamento. Zele das luzes que estão lá fora. Não deixe eles quebrar. Zele de tudo aqui. Então, o que nós vemos aqui? Jesus, ele tinha os 12 discípulos. Cada um era um estilo. Ele aceitou cada um do jeito que eram. Pedro, aquele jeitão explosivo. João, o discípulo do amor, que sempre estava com a cabeça no peito do Senhor. Cada um tinha o seu estilo. Então, entenda que seus filhos também são diferentes. E eu entendo que os nossos filhos espirituais aqui na igreja são diferentes. Mas nós estamos caminhando em unidade. Para chegar a um só objetivo. Que é o céu, que é o paraíso, que é a nossa salvação. É a nossa salvação. Amém, queridos? Olha só. E eu encerro com uma história. Uma breve história, a história do martelo. A história do martelo. Existia, então, uma carpintaria. O carpinteiro saiu, terminou o seu trabalho, saiu para almoçar. E houve, então, uma assembleia ali na carpintaria. E o presidente da assembleia era o martelo. E ele quis começar a falar na assembleia. Os membros daquela assembleia levantaram a mão, né? Ou então levantaram os instrumentos, porque aí eles falaram assim, não, nós queremos que você seja expulso dessa carpintaria. Aí ele falou, mas por quê? Eu estou presidindo a assembleia. Aí eles falaram assim, não, porque você, martelo, além de ser barulhento, você dá golpes, você golpeia. Aí ele falou assim, não, eu aceito ser expulso, mas eu quero também que o parafuso seja expulso. Ele falou, mas por que o parafuso? Parafuso assim, mas por que eu? Ele falou assim, porque você dá um monte de volta e não chega a lugar nenhum. Então eu quero que você também seja expulso. Aí o parafuso chegou lá, tomou a palavra e falou assim, tudo bem, eu vou ser expulso, mas eu quero também que a lixa seja expulsa. Porque a lixa, ela causa muito atrito aqui entre nós. Ela causa atrito entre nós. Aí a lixa falou assim, não, tudo bem, eu saio, só que eu gostaria que o metro fosse expulso aqui da carpintaria. E o metro, mas por que eu? Porque você fica medindo os demais aqui dentro e você se acha o perfeito aqui dentro. Aí, dali a pouco entra o carpinteiro novamente e ele olha um pedaço de madeira no fundo, ele pega aquela madeira, ele começa então a usar o martelo, ele usa a lixa, ele usa o metro, ele usa o parafuso e ele faz uma bonita mesa. E ele sai, terminou o seu expediente, ele foi embora. E aí se levanta novamente a assembleia e o serrote se levanta. O serrote diz assim, olha, veja bem, o carpinteiro veio aqui e usou vocês, todos vocês foram usados aqui, cada um na sua qualidade. Ele não viu nenhum defeito em vocês, ele só viu qualidade em vocês. E olha que mesa linda que ele fez. Assim, meus irmãos, somos nós. Cada um de nós aqui dentro dessa casa temos uma qualidade. O Senhor Jesus, Ele não olha o teu defeito. Ele quer que você seja unido. Ele não quer que você fique olhando o defeito do seu irmão também. Porque se você olhar o defeito do seu irmão, o mestre, que é o nosso Senhor Jesus, que veio a essa terra como um carpinteiro, ele quer pegar você, e ele quer pegar o seu formão, e ele quer com o formão talhar você, para que você seja
um varão perfeito e uma varoa perfeita. Mas Ele quer trabalhar na nossa unidade. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Os músicos, por favor. Rapidinho, por favor. Rapidamente, correndo. Quero que você feche os seus olhos. Glória a Deus. E que você, através dessa canção, você pegue na mão do seu irmão. Eu gostaria que você deixasse a luz acesa hoje, querido, nessa ministração, porque essa canção vai falar da união. E eu quero que vocês fechem os corredores. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vem aqui, irmão. Dá a mão ali para aqueles que estão ali. Todos com a mão dada um aos outros, assim. Isso. Vamos tocar? Então vamos lá. Fala mais longe. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção com alegria? O coração do Pai, coração regenerado, coração regenerado. Agora você vai fazer o seguinte, meu irmão. Abra seu olho aí, não feche ele. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Vai olhando para ela aí. Do por Jesus, como fruto desse novo coração, fruto desse novo. E eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa, preciosa é a nossa. Somos corpo, somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligado, totalmente ligado. Unidos, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Agora olha para o seu irmão aí. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Olha só, lá no céu não tem parede. Lá no céu não tem parede que você não vai conseguir. Ah, esse aqui eu não quero olhar. Aquele lá, olha, chegou aí, meu Deus. Foi salvo aquele, meu pai, vou ter que aguentar. Olha, tá difícil de aguentar esse aí. Tá dando microfonia, baixa um pouco aqui, filho. Olha só. Então, não tem isso lá no céu, meu irmão. Lá no céu é lugar de bênção. Lá diz que não haverá choro, nem pranto, nem dor. Não tem doença lá. Não tem grupinho lá. Ah, o grupinho do louvor. Ah, o grupinho da dança. Ah, o grupinho do encontro com Deus. Ah, o grupinho do... Não tem nada disso. Lá no céu nós somos um. Nós vamos cantar com fé essa canção. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração do povo. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia! Somos corpo, e
e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a cidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de Olha aí ti. pro seu irmão, olha aí pra ele. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Glória a Deus, aplauda ele bem forte para ele. Aleluia, oh aleluia, Senhor. Te louvamos, Pai. Te louvamos por esta palavra, Deus. Te louvamos por esta palavra, Senhor. Te louvamos por esta palavra, Senhor. Queremos, ó Deus, ser um contigo e ser um com os irmãos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Senta um pouquinho, querido.